Olá pessoal, hoje vamos falar sobre mais um tema do Evangelho e para que a gente possa começar a fazer esse estudo, vamos então pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê sustentação, que nos fortaleça hoje e sempre, agradecendo a Ele pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa encarnação, por tudo que somos e por tudo que temos, pedindo a Jesus que abençoe os nossos esforços e que tenha misericórdia das nossas limitações. Que assim seja, graças a Deus. O tema que nós vamos abordar hoje, que eu quero conversar, estudar com vocês hoje, é o suicídio. Essa semana fazia tempo que eu não ouvia ou falava sobre esse tema, apesar de estarmos em setembro, né, que é o mês em que mais fortemente falamos sobre o suicídio, mas é que eu presenciei essa situação alguns poucos dias atrás. Uma pessoa conhecida, trabalhando normalmente, teve uma reunião de trabalho com toda a equipe, fazendo projetos e planos para o futuro, projetando as ações profissionais a serem feitas, tomadas, as atividades desenhadas para a continuidade do ano. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira, fomos surpreendidos com a notícia de que essa pessoa havia cometido suicídio. Isso, claro, não cansa de chocar a todos nós sempre que escutamos essa notícia, porque ela vem carregada de uma impotência muito grande, ela vem carregada de uma sensação de desespero, de sofrimento, e também de uma sensação de, puxa, será que eu poderia ter ajudado de alguma forma? Então, toda vez que uma pessoa comete o ato suicida, esse ato reverbera no coração de tantas outras pessoas, de forma que o sofrimento, ele se espalha, né? Para todas as pessoas ao redor, obviamente para a família muito mais forte, mas para todo mundo. Então percebam como cada ato que nós temos reverbera na vida das outras pessoas, né? E como entender o suicídio? Como entender este momento de atitude definitiva, né? De pôr fim à própria vida? No Evangelho, capítulo 5, item 16, Allan Kardec trabalha bem esse tema do suicídio, da loucura, e que traz para a gente o esclarecimento de que, na maioria das vezes, as pessoas que cometem o ato suicida, eles o fazem porque não acreditam na vida após a morte, né? Eles, pelo contrário, creem que dando fim à vida tudo acaba, que interrompendo essa existência eles se livram dos problemas, eles fogem do seu sofrimento, porque no fundo o suicida não quer parar a vida, ele quer parar de sofrer. Essa é a pena. E o único meio de parar de sofrer é interrompendo a vida. Essa é a dor maior. Porque na doutrina espírita, segundo Kardec,
a morte é apenas uma passagem para outro estado de consciência. E que o que nós somos hoje, nós seremos amanhã, depois dessa passagem. Tudo continua, não há interrupção. Então essa pessoa que comete o suicídio, além de não pôr fim ao sofrimento, ele vai carregar consigo o remorso de ter desperdiçado uma existência. O remorso de ter agravado o seu sofrimento. O remorso de ter ferido a própria consciência. Então, na verdade, o sofrimento potencializa. E isso é uma pena. E o que podemos fazer? Ora, depois que o ato foi cometido, é vibrar para que essa pessoa possa se livrar dessa perturbação. O que é difícil, mas a oração acalenta, a oração ajuda. Então, o que nós podemos é orar. Mas o que podemos fazer para que isso não aconteça? Ora, vamos seguir a doutrina espírita. Vamos trazer o consolo, trazer o acolhimento para todos aqueles que nos procuram. E sempre mudar a perspectiva das pessoas. Né? Quando a pessoa nos procura trazendo uma dor, um sentimento ruim, talvez até ideias de suicídio, mostrar para essa pessoa que isso não adianta, que isso só vai agravar. Porque se ela comete o ato, tudo aquilo que eu acabei de dizer vai acontecer, ela vai se perder no caminho do sofrimento. Então o que temos que fazer é mudar a ideia dessas pessoas, é trazer o consolo para os seus problemas e o esclarecimento para que as atitudes extremas não sejam colocadas em práticas. Acho que esse é o nosso dever como espírito. E a gente precisa entender que nós somos exemplos e referências o tempo todo. E que então o mais certo a se fazer é mudar a nós mesmos, para que as nossas atitudes sejam um exemplo bom, para que possamos exemplificar o Evangelho e não sair dando conselhos. Para que eu seja uma pessoa melhor e tenha mais empatia. Se eu tenho mais empatia, eu consigo me colocar no lugar do outro. Se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo ver o mundo dos seus olhos e aí sim entender os seus problemas. E nesse instante, poder fazer um esclarecimento, poder fazer uma orientação. Porque o ser humano atende não à imposição, mas àquilo que faz sentido em sua mente. Então não adianta eu dizer não mate ou não se mate porque Deus castiga. Isso não faz muito sentido. Agora, se eu explicar, olha, não se mate porque você, ao se matar, vai agravar a sua situação, e explicar o porquê isso acontece, começa a fazer sentido e a ideia de suicídio pode ser revertida. Você pode ajudar mesmo com essa pessoa em sofrimento, porque fortalece a sua consciência. Deus nos dá uma série de proteções contra a autodestruição. A primeira proteção é a nossa consciência. Nossa consciência nos dirige, nos guia. Então ela diz para nós o que é certo, o que é errado. Claro que muitas vezes não escutamos porque insistimos no mal, mas ela está lá. A segunda proteção são os nossos anjos guardiões, que diuturnamente nos acompanham, nunca estamos sozinhos. Então procurar falar com os nossos anjos de guarda, os nossos mentores espirituais. Eles respondem, se você se abrir para ouvir. Muitas vezes nessa situação a pessoa está muito fechada dentro do seu próprio problema.
se ela começa a olhar o mundo à sua volta, e se ela tiver suporte, sustentação, ajuda, a gente pode reverter essa situação, talvez. Então, para que antes a gente ajude, a gente precisa se ajudar. Modificar nossos hábitos, modificar nossas atitudes, sermos pessoas melhores, para que assim os nossos atos sejam melhores. Porque às vezes aquela pessoa que está com ideação suicida pode estar nos observando. E se ele nos vê numa atitude positiva, isso pode ajudar na mudança do que nós chamamos de mindset, né? Da ideia fixa. É isso que muda o mundo, suas atitudes diárias, de bondade, de caridade, de amor. É isso que nós podemos fazer. E não só os espíritas, todas as pessoas podem fazer. Isso não é exclusividade do espiritismo. Ser bom, ser humano, procurar melhorar os hábitos, melhorar as atitudes. Isso é de todo mundo, todas as religiões pregam isso de uma forma ou de outra. Agora, nós espíritas, exclusivamente, podemos trabalhar em função disso. Porque temos como lema a reforma íntima, tão difícil de ser desenvolvida, de ser cumprida. Então é isso que eu queria trabalhar e aqui isso que eu queria trazer para vocês. Mais do que falar sobre suicídio, vamos falar sobre como podemos ajudar os suicidas, às vezes sem nem saber, mas com ferramentas muito fortes. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, saber que podemos mudar as pessoas, as coisas, mas primeiro de tudo mudar a nós mesmos, sermos mais dignos do amor do Cristo, do amor de Jesus, e trabalhar pelas pessoas que estão ao nosso redor. E assim sendo, vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade de estudo, de trabalho, de esclarecimento. E vamos emitir nossas mais sinceras vibrações, vibrações de amor, de paz, de luz, para que essas vibrações envolvam o planeta Terra, desejando que haja mais harmonia, equilíbrio, paz. Vibrar pela união entre os povos e pela paz entre as nações. Vibrar por todas as instituições de caridade, que elas se fortaleçam e consigam atender a maior número de necessitados. Vibrar pelos miseráveis, os miseráveis materiais e os miseráveis morais. Que todos possam ser fortalecidos e amparados no amor de Jesus. Vibrar por todas as famílias, que elas se fortaleçam e se harmonizem. Vibrar pelos nossos lares e pelos nossos familiares. Vibrar por nós mesmos, para que possamos ser a cada dia um modelo mais próximo da referência de Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade de estudo, que possamos levar o esclarecimento a todos aqueles que nos procurarem e que possamos ter mais amor, caridade e resiliência. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal e fortaleça nosso coração no bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.